Você sabia que existe uma ciência chamada criptozoologia, que é responsável por tentar compreender as diversas criaturas que fazem parte da cultura popular? São estudadas figuras lendárias, seres mitológicos e ocorrências de animais que possivelmente foram extintos. As pesquisas feitas sobre essa ótica são elaboradas por um viés antropológico, procurando relacionar os mitos de várias culturas com os animais desconhecidos. Os criptozoologistas estudam muitos seres presentes também, no folclore brasileiro, claro. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essas criaturas, que ficaram populares através de relatos transmitidos por várias gerações. Venha comigo nesse vídeo explorar alguns monstros do Brasil. Eu sou Ivan Lima e esse é o Fatos Apresenta. Jacaré luminoso. Esse criptídeo é bastante conhecido no interior do Rio Grande do Sul. Ele seria um grande réptil que habita o lago Tarumã e emite uma luz azulada. Há relatos de que seus olhos são iluminados, assim como todo o resto do seu corpo. Sua aparência é um pouco transparente, quase fluorescente. Algumas histórias sobre ele dizem que a luz emitida por esse animal se assemelha com a luminosidade refletida na lua. Apesar de sua aparência assustadora, um pouco fantasmagórica, segundo a lenda, ele é uma criatura dócil que pode fazer casais ficarem mais apaixonados. Não existe uma origem conhecida para a lenda do jacaré luminoso. Apenas relatos de pessoas que dizem terem visto ou ouvido falar. Iara. A Iara é uma figura mitológica bastante conhecida. Ela vive nos rios da Amazônia e é uma espécie de sereia de água doce. Os relatos dizem que ela é um ser de longos cabelos verdes e pele parda. Em outras versões, Iara tem o cabelo preto, olhos verdes e uma beleza estonteante, capaz de hipnotizar. Assim como as histórias da maioria das sereias, ela usa o seu canto para seduzir pescadores, os levando para o fundo do rio. Seu nome teve origem na língua tupi e significa Senhora das Águas. É conhecida também como Mãe d'Água, Beleza das Águas ou ainda Rainha das Águas. De acordo com a lenda, ela era a filha de um curandeiro, parte de uma poderosa tribo amazônica, onde era considerada a melhor guerreira. Constantemente elogiada pelo pai, acabou gerando ciúmes nos seus irmãos homens. Certa noite, seus irmãos tentaram matá-la enquanto dormia. Porém, em um ato de defesa, ela matou todos eles. Com medo da reação do pai, ela fugiu para a floresta. Seu pai partiu em busca da filha e, ao encontrá-la, a castigou. Iara então foi jogada nos rios Negro e Solimões. Por ver que ela havia sido vítima de uma grande injustiça, os peixes a levaram de volta para a superfície. E numa noite de lua cheia, ela foi transformada na grande rainha das águas. Há alguns registros, datados do século XVI e XVII, em que essa lenda aparece em uma forma masculina, conhecido como o Homem-Peixe ou o Ipupiara. Da mesma forma de Iara, ele devora pescadores e os leva para o fundo do mar. Segundo pesquisadores, essa lenda surgiu entre tribos indígenas e passou a fazer parte da vida das populações ribeirinhas, onde havia grande contato com as tradições e cultura indígena. Curupira. O Curupira é um personagem muito conhecido na literatura infantil. Ele é um ser anão, forte, rápido, com cabelos ruivos e pés virados para trás.
Ele seria um guardião das florestas. Não se sabe ao certo quando surgiram os relatos sobre ele, mas já no século XVI, o padre espanhol José Anchieta escreveu um documento descrevendo o Curupira como um demônio indígena. Para os índios, o Curupira é uma criatura perigosa, com aspectos assombrosos e muito temida. Ele está associado a inúmeros casos de violência, estupros, sequestro de crianças e tortura psicológica. Por isso, é visto como um espírito mau, disposto a assombrar quem ousar prejudicar as florestas. O Curupira assobia e se utiliza de falsos sinais para confundir suas vítimas, fazendo com que elas se percam no meio da mata. Os seus pés para trás seriam uma forma de enganar as pessoas que o procuram em direção oposta. Até hoje, a lenda é muito difundida entre caçadores e lenhadores que costumam oferecer uma dose de pinga ou fumo para serem deixados em paz, em meio à mata fechada. Caipora. O Curupira é um personagem muito parecido com o Caipora, e em muitos momentos suas histórias se confundem. Ambos são guardiões da floresta e extremamente ágeis. A palavra caipora vem do tupi e significa aquele que habita no mato, e Curupira pode ser traduzido como corpo de menino. A caipora é uma figura feminina, também com baixa estatura, possui cabelos vermelhos e orelhas pontiagudas, como as dos elfos. Em outras versões, seu corpo pode ser verde. Ela vive nua nas florestas. Dentre suas habilidades, ela tem o poder de dominar e ressuscitar animais. Sua missão, assim como o Curupira, é proteger o ecossistema e, por isso, planeja armadilhas contra caçadores, lenhadores e madeireiros. Em outras variações da lenda, Caipora é um homem baixo, de pele escura e coberto por pelos. Ele, em geral, aparece montado num porco selvagem e carrega uma vara. Acredita-se, segundo estudiosos, que a lenda da Caipora seja uma derivação do personagem folclórico Curupira. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça, também chamada de mulher de padre, mula preta ou mula padre, é um mito muito conhecido entre os brasileiros. Acredita-se que a lenda tenha vindo provavelmente da Península Ibérica e que foi trazida pelos portugueses e espanhóis. No Brasil, ela se popularizou na área rural, na zona canavieira do Nordeste e no interior do Sudeste do país. O México tem uma lenda parecida com o nome de Marola, e na Argentina recebeu o nome de Mula Anima. Não se sabe como teria surgido o primeiro caso, mas estudiosos acreditam que esse personagem esteja associado à Igreja Católica. A lenda sustenta que qualquer mulher que ousasse manter uma relação amorosa com um padre seria castigada, se tornando uma mula sem cabeça. Dessa forma, se considera que esse mito foi criado para que as mulheres não vissem o padre como um homem, mas como uma criatura divina. Uma outra associação era feita com o sexo antes do casamento. Se uma mulher dormisse com um namorado antes de se casar, ela poderia ser enfeitiçada e se tornaria, da mesma forma, uma mula sem cabeça. Segundo pesquisadores, esses rumores estão ligados aos costumes e tradições das famílias na época, que buscavam uma maneira de controlar os relacionamentos amorosos e, principalmente, o comportamento feminino dentro de uma moral imposta. Apesar disso, há quem diga já ter visto o animal, que geralmente é marrom ou preto, não possui cabeça e que, no lugar,
carrega uma chama de fogo. Ela tem ferraduras em seus cascos e seu relinchar pode ser ouvido a metros de distância. Às vezes, seus sons emitidos se assemelham a um murmúrio humano. Ela costuma aparecer durante a noite, principalmente em dias de lua cheia. Chupa-cabra. O chupa-cabra é uma lenda mais recente, que se popularizou nas Américas, em especial no Brasil, nos anos de 1990. Acredita-se que essa criatura ataca animais durante a noite, bebendo seu sangue. Daí o nome. Os primeiros relatos ocorreram em Porto Rico. Algumas pessoas disseram ter visto animais bípedes de quase 1,5 metro de altura. Após o primeiro relato, a história teria se espalhado e logo muitos outros casos foram aparecendo. Suas características morfológicas variam entre as regiões que foram relatadas. Para alguns, o chupacabra é um ser grande como um urso, com pelos espinhados que vão do pescoço até a cauda. Para outros, era como um extraterrestre ou um cão. Toda a América Latina e o sul dos Estados Unidos foram alvos de diversos episódios com o chupacabra. No Brasil, uma reportagem sobre ele no programa Domingo Legal no SBT, em 1997, levou a uma onda de supostas aparições da criatura por todo o país, principalmente em áreas rurais. Algumas pessoas, inclusive, afirmaram ter encontrado o corpo desse animal. Com pesquisas de DNA, a maioria dos corpos que dizia-se ser do chupacabra, na realidade, eram de cães, coiotes e até anfíbios. A figura do monstro predador, que todos acreditavam matar e sugar o sangue dos animais, causou muito medo e chegou a mobilizar investigações da polícia. Alguns ufólogos também passaram a averiguar os casos, por considerarem que as informações dadas por muitos moradores poderiam se tratar de descrições de visitas extraterrestres. Não existe na ciência nenhuma evidência científica que possa comprovar a existência desses animais. Ao que se sabe, são apenas lendas que fazem parte da nossa cultura e que ajudam a compreender aspectos culturais de cada região. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever em nosso canal. Deixe seu like e ative também o sininho de notificações para estar sempre por dentro do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!